Então a gente vai começar a desenhar as paredes aqui. Eu pego uma parede, né? Pego aqui, ele vai abrir a janela de propriedades, tá? Então, quando eu clico aqui, eu escolho os vários tipos de parede que eu quero. Então, eu tenho aqui parede de 15 centímetros, parede de piscina, viga, né? Paredes de cortina, que são paredes de vidro, enfim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma dessas que estão aqui, por exemplo, 10 centímetros, ou eu posso criar uma nova, tá? Então, sempre quando eu crio uma nova, eu posso aproveitar uma que já existe para criar. Então, estou aqui numa parede, eu vou clicar aqui em editar tipo. Editar tipo, eu posso editar as propriedades dessa parede, ó. Então, por exemplo, propriedades de absorção, né, uma coisa mais avançada que a gente não vai usar. Vou mexer aqui na descrição, o custo em reais por metro quadrado, enfim. O que eu vou fazer? Eu não vou alterar nada disso aqui, eu vou vir em duplicar. Então, o que quer dizer duplicar? Quer dizer que eu estou criando uma parede nova a partir dessa aqui de 10 centímetros existente. Então, vou escrever aqui, parede com alvenaria de 9 centímetros e reboco dos dois lados. É legal descrever da melhor forma possível, tá? Pra gente conseguir lembrar. Às vezes tem 30 paredes criadas aqui e a gente não lembra qual que a gente quer exatamente. Acaba perdendo mais tempo depois. Então aqui nas propriedades dessa nova parede que eu criei, tem aqui estrutura, tá? Eu vou clicar aqui em editar. Então tem aqui, ó, família, uma parede básica. O tipo da parede foi o nome que eu dei agora, tá? Daí tem aqui espessura total, 10 centímetros. Então, por que 10 centímetros? Ó? Porque esse 10 centímetros é uma soma de todas as camadas que eu tenho aqui. Tá? Percebam, ó, eu tenho duas linhas cinzas. Essas duas linhas cinzas são o limite do núcleo. Acho que é aqui, ó, acho que até aqui, ó, fica mais fácil de entender. Então, no meu núcleo, eu vou ter o meu bloco. Pode ser alvenaria de tijolo cerâmico, blocos de concreto, né? Pode ser uma parede de concreto maciço, tá? Existe também. Pode ser uma parede de blocos de gesso, certo? Pode ser uma parede de drywall, enfim. Então, a estrutura aqui, ó, função estrutura, é o meu material principal, tá? Daí aqui eu vou ter, vou aumentar aqui, ó. Estão vendo aqui, lado externo. O que vai ter do lado externo da minha parede? E aqui eu tenho o lado interno. O que vai ter do lado interno da minha parede? Então, nesse caso, eu vou colocar, vou deixar como está ali, reboco e pintura dos dois lados. Mas é possível, por exemplo, deixar pintura de um lado e cerâmica do outro, fazer uma parede de banheiro, tá? Então vai da minha necessidade. Por enquanto eu vou deixar com esse padrão aqui, ó. Então, a alvenaria dentro das linhas do núcleo, tá? Pensem aqui no corte de uma parede, alvenaria no meio, reboco do lado externo, pintura do lado externo. Pro lado interno, ó, reboco do lado interno e pintura do lado interno. Então, tem aqui a função, ó, estrutura, acabamento 1 e acabamento 2, tá? Sendo que o acabamento 1 é o que está mais perto da estrutura, ou seja, o reboco e depois a pintura. Sempre pensar de dentro para fora, de dentro para fora. Aqui o material, tá? Então, alvenaria, por exemplo. Ó, clico aqui, eu clico nesses três pontinhos, ele vai abrir a lista de materiais que eu configurei no meu template, tá? Então, por exemplo, tem alvenaria, tem aqui concreto, se fosse uma parede de concreto, é só eu alterar aqui. Também posso criar outro material se eu quiser, mas a gente vai ver isso com mais detalhes depois. Ó. Por enquanto eu vou cancelar. Material do acabamento 1, reboco, dos dois lados, e pintura no acabamento 2. Beleza. E aqui é a espessura. Ó, tá, alvenaria 7 centímetros. Hoje em dia eu não sei se existe esse bloco de 7, eu sei que existe o D9 aqui na nossa região. Pode ser que em outros locais exista o D7, mas vou alterar aqui para 9. Ó. Então o que acontece? A espessura total aqui aumentou para 12, né?
9 mais 1,25 mais 1,25 mais 0,25 mais 0,25. Isso aqui fecha 12 lá no total, tá? Então, se eu mudasse aqui para 10, por exemplo, ia fechar 13, ó. Ele sempre vai atualizando ali, tá? Vou voltar ali para 9. Então, quando eu finalizei, terminei de configurar, eu vou dar OK, né? Percebam o meu nome, ó. Parede de alvenaria de 9 centímetros, não é mais 9. Então, eu vou renomear ela e vou colocar aqui 12. 12 e vou dar OK. Vou dar OK aqui. Agora eu posso criar, ó. Vou clicar num ponto, soltei o mouse, tá? Sem clicar em nada, ó. Eu arrasto para o lado que eu quiser, sendo que quando ele ficou em 90 graus aqui, ele faz essa linha tracejada azul. Eu não preciso apertar nenhum botão, tá? E 45 graus também, ó. Ele fez essa linha tracejada azul. E existe aqui também sempre o ângulo, ó. Eu vou girando, aparece o ângulo, 60 graus, 55 graus. É muito, muito fácil. Quando eu quiser terminar a parede, eu clico de novo, ó. Cliquei a segunda vez, soltei o mouse. Ou eu posso continuar, ou se eu quiser parar, aqui eu dou um ESC, tá? Parei. Uma vez dado o ESC, eu apertei o botão ESC uma vez, eu ainda estou com o comando da parede aberto, ó. Eu posso iniciar uma outra parede se eu quiser, ó. Cliquei, estou emendando ali, ó, dei ESC de novo, ó. Ainda estou com o comando aberto. Se eu quiser sair do comando, eu tenho que dar um segundo ESC, ó. Agora sumiu ali as paredes. Se eu quiser fazer outra parede, eu tenho que pegar ali a parede de novo, ó. Percebam que para facilitar ele sempre volta ao último tipo de parede que eu usei. Então eu não preciso ficar trocando toda hora, né? Para facilitar. Então vamos conferir. Ó, aqui está o detalhamento alto. Aqui embaixo eu vou botar detalhamento baixo, tá? Fica mais fácil de cotar. Vou vir aqui, anotar e vou fazer uma cota. Ele tem que estar com 12 centímetros, ó. Então tá ali a minha cota. Então quer dizer que deu certo a minha configuração. Vou deletar ela. Eu posso trocar aqui para detalhamento alto de novo. Então no Revit, o que é mais fácil, tá? É a gente fazer as paredes, como é que posso dizer? Às vezes no próprio olho, você chutar mais ou menos uma distância, ó, não precisa se preocupar tanto com detalhe, e depois vir aqui e corrigir elas, fazer umas correções. Por exemplo, ó, quando eu clico nessa parede, em qualquer parede que eu clicar, ele aparece essas cotas azuis aqui, que são chamadas de cotas temporárias, tá? Então quer dizer o quê? Ó, 1,40 m, quer dizer que esse comprimento dessa bolinha até essa bolinha é 1,40 m. Se eu quiser mudar para 1,60 m, ó, eu vou clicar em cima dessa cota e vou digitar o valor que eu quiser e dou Enter, tá? Então ele alterou para mim. Cliquei de novo aqui, ó. Digamos que até aqui eu não queira 1,83, eu quero 1,80. Então cliquei em cima, digito 1,80 e dou Enter, tá? Ah, mas eu quero saber agora a distância desse canto até esse canto aqui. Só que o Revit não está me mostrando. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa bolinha aqui, ó. Cliquei nela, estou segurando o clicado, arrasto até onde eu quiser, ó. Sem soltar o botão de esquerdo, né? Ó, eu posso mexer no zoom para ficar mais fácil, aproximar bem ali. Daí eu solto onde eu quero, ó. 91,46. Ah, mas eu não quero saber a referência da face interna, eu quero saber da face externa. Então arrasto para lá. O meio da parede também ele puxa também, se eu quisesse. Por que que quando eu estou fazendo isso, eu estou desenhando, eu uso detalhamento baixo, ó? Porque aqui tem a linha da alvenaria, do reboco e da pintura. Então quando eu coloco o detalhamento baixo, ele mostra só a linha total, né? Então eu não vou errar, eu sei que eu estou puxando na face externa, né? Nos 12 centímetros. Então, por enquanto, de alvenaria seria basicamente isso, tá? A gente vai desenhando, não esquecendo do comando trim, TR, né? Que trim aqui no Revit é como se fosse o chamfer do AutoCAD, ó. TR, clico num elemento, clico num outro para arrematar aqui. E, por exemplo, estou fazendo aqui, ó, né? Eu quero juntar ali, ó. O que eu vou fazer? Clicar na parede, arrastar a bolinha até lá, ele já vai arrematar ali para mim, tá?
Então é bem tranquilo de fazer. Vou ver a distância entre essas duas paredes, ó. Clico ali, 1,43 m. Uma coisa que gera um pouco de confusão, ó. Se eu quiser, eu sempre vou mover a parede que eu estiver clicando, ó. Então, digamos que cliquei nessa aqui, tá 1,43, eu quero 1,5 m, tá? Eu não quero 1,43. Então, se eu clicar nessa parede e colocar 1,5 m, ele vai afastar essa parede aqui que eu estou selecionado, certo? Agora, se eu estou dando um ESC aqui, ó, eu clicar nessa parede e colocar 1,5 m, ele vai afastar essa parede que eu estou selecionado, quer dizer que ele vai empurrar essa parede aqui para a esquerda, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente corrige uma parede aqui, tipo, corrijo essa aqui, eu puxo 1,5 m para cá, né? 1,5 m aqui, mas daí eu estrago o outro ambiente que eu tinha lá. Então, na verdade, eu não deveria ter feito isso. Eu vou dar um Ctrl Z. Eu deveria ter puxado essa parede aqui para a esquerda, né? 1,5 m. Daí, naquele ambiente que está lá à direita, eu não mexi. Acredito que deu para entender isso aí, né? Então, assim, eu vou desenhar uma planta baixa. Eu desenho no olho, ó. Então, aqui, aqui e aqui. Tá? Eu faço assim. Depois, o que eu faço? Eu comando trim aqui, 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 aqui. Dou um S, que eu vou puxar essa parede para lá. Tá? Vou puxar essa para cá. E agora eu vou selecionando as paredes e eu vou alterando as cotas. 3,20 m, eu queria 3 metros. Vou puxar essa parede para baixo. Tá? Aqui, 1,5 m, beleza. Aqui, 2,46 m. Então eu vou querer 2,5 metros. Tá? Então eu corrijo sempre depois. É muito mais rápido do que ficar fazendo no olho ali, fazendo certinho, tá? Aqui também eu vou falar mais sobre cotas depois, mas tem aqui, ó, anotar alinhado, ó. Eu vou clicar aqui até aqui para fazer uma cota, tá? Então, quando eu seleciono uma parede, eu posso alterar pela cota que eu criei também, além das cotas auxiliares, ó. Então, tá vendo que a cota ficou azulzinha? Então, quando eu clico aqui, ó, 90,21, ele ficou o número quebrado. Então, vamos colocar 90 certinho, eu vou dar Enter, né? Ou 95, tá? Então, eu não preciso refazer cotas, tá? Ó, quando eu altero uma parede, as cotas já se alteram sozinhas e a gente acaba ganhando muito produtividade com isso,